Começa agora a Hora Mundial. E nesse vídeo eu vou falar da Flórida. Muito perigosa nesse momento para brasileiros que não têm documentos. Isso é fato. E isso envolve o atual governador, Ron DeSantis, inclusive candidato às eleições presidenciais dos Estados Unidos no próximo ano. Ele promete desbancar o Donald Trump, que também volta. Enfim, a situação é o seguinte: na Flórida, o Ron DeSantis ele declarou abertamente, publicamente, que uma nova medida já vai entrar em vigor. Que medida é essa? Ele não quer mais pessoas sem documentos, aquela aparência estranha. Ele acha que a Flórida é um estado privilegiado, então ele vai cuidar muito mais na questão de imigração. Como assim cuidar muito mais? Eles estão treinando policiais para abordar pessoas na rua e perguntar: você tem documento? Onde você mora? Quem é você? Ou seja, vão ser abordagens aleatórias. Você pode estar caminhando, pode ser até um turista, mas de repente despertou alguma curiosidade ou chamou a atenção de um desses agentes, então você vai ser alvo dessa rápida investigação. E se tiver culpa no cartório, ou seja, sem documentos, morando na Flórida, aí a coisa complica. E é assim que caminha a situação. E segundo o Itamaraty, até o final de 2023, a comunidade brasileira nos Estados Unidos ela vai chegar a 2 milhões de imigrantes. Imagina, 2 milhões de brasileiros vivendo nos Estados Unidos. E por que essa debandada de brasileiros? Por causa da atual política no Brasil, muitos não concordam. Então o que acontece? Estão, obviamente, procurando outros caminhos, novos desafios. Mas voltando na questão da Flórida, que é o centro desse comentário, acontece o seguinte: muitos brasileiros estão chegando hoje na Flórida, pessoas que têm até um certo status no Brasil, é um ex-executivo, secretárias aposentadas, mas que chegam para se legalizarem no país. Então o que acontece? Aí nesse processo de legalização é lento às vezes e a pessoa fica naquela fila de espera e obviamente essa nova medida do Ron DeSantis, como foi falado, de abordar imigrantes que não estejam totalmente documentados para tirar do estado. Ele não quer mais imigrantes sem documentos. E nesses 2 milhões que pode chegar de brasileiros, aí você vai incluir indocumentados, residentes, cidadãos americanos. Então são vários segmentos diferenciados, obviamente, e aqueles que estão na fila de espera, como foi colocado. Então a Flórida hoje causa uma certa tensão nesses brasileiros que estão assim procurando se adaptar ao país. Olha, na verdade, a questão de imigração, ela tem esses altos e baixos. Os altos são uma aceitação da imigração e o baixo que eu coloco é uma perseguição, uma afronta mais incisiva, que coloca as pessoas, o sonho das pessoas em xeque. Então o que acontece? Nesses altos e baixos, então é o momento em que os brasileiros na Flórida passam por um momento, por uma situação delicada. Quando eu falo os brasileiros, são aqueles que estão tentando se estabelecer, que não têm documento, e também nesse contexto tem aqueles cidadãos que chegam para saber o que vai acontecer. Isso é um grande erro. Eu acredito que tem que ter um planejamento, você tem que ter uma perspectiva, porque essa história de chegar no país para ver o que vai acontecer pode dar, assim, você pode ter ciladas e frustrações. Então é muito importante, pelo menos você que está na Flórida ou que pretende morar na Flórida, naqueles locais onde a comunidade brasileira é forte, então esteja ciente desses perigos, dessa perseguição. É aquela coisa que começa assim,
vamos colocar nos bastidores. De repente ela vai tomando proporções que acaba tirando a liberdade dessas pessoas. Então, você que está acompanhando, fique atento, isso é um fato, isso é um alerta, porque a questão da imigração, ela sempre tem esses acontecimentos inesperados que acaba pegando muita gente de surpresa. Gostou do vídeo? Dê o seu like, participe da Hora Mundial, se inscreva no canal, conto com você.